possa ficar realmente aí com o coração na expectativa de que Deus quer falar com você. Amém, meu amor. Bom. Graça e paz, bom dia. Pode aumentar um pouquinho mais o meu retorno aqui, Aleph. Faz favor. Glória a Deus. E aí, vamos para a conquista hoje. Será um dia especial, né? Pedro está aí para se batizar, meu querido irmão. Gabriel também. Deus abençoe de uma maneira poderosa a tua vida. Que bom a gente estar aqui, né? Nesse momento especial. E quero ministrar uma palavra ao nosso coração, sabendo que o Senhor está na frente de todas as coisas. A gente nem estava planejando esse batismo, mas o Gabriel falou para mim, olha, eu tenho discípulos que estão aí posicionados, querendo batizar. Quando que a gente pode marcar um batismo? Eu falei, na outra semana já marca logo, porque a gente não pode perder a oportunidade de renovar a fé, renovar a esperança, renovar a unção de Deus. E é maravilhoso quando alguém quer entregar a vida para Cristo, né? E eu quero contar para vocês uma coisa, né, que alegrou muito o meu coração. A Isabela, domingo também, ela falou, depois do culto lá na cafeteria, ela falou, eu quero batizar, não é porque vocês querem, mas é porque eu quero batizar também. Mas o pai dela vai estar aqui um mês que vem, e eu falei com o pai dela, é melhor ele estar aqui para ele ver esse momento e acompanhar. A gente faz um batismo especial, não é verdade? E aí ele vai poder estar acompanhando, né? Então ela estava até disposta a batizar hoje, mas como a gente entendeu essa importância de um pai para poder estar apoiando, não é verdade? Então vai ser muito especial. Não vai ser hoje, mas vai ser especial quando for, não é verdade, Isa? Vai ser tremendo. Queridos, eu gostaria de ler alguns versículos com vocês. Gostaria de ler aqui com vocês João 5,19. Quando diz que nós não podemos fazer nada, Jesus lhes deu esta resposta: em verdade lhes digo que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. E o que quer dizer isso? Nós escutamos discurso do nosso pai, escutamos discurso da nossa mãe, escutamos discurso do nosso professor, escutamos discurso de muitas pessoas falando, mas o exemplo, ele é muito mais forte, obrigado Aleph, muito mais poderoso o exemplo, deixa eu beber um pouquinho para não cair. Muito mais forte, muito mais poderoso do que as palavras. Então, quando nós queremos viver uma nova vida em Cristo agora, o que eu vou seguir? Como que eu vou fazer? Como que eu vou estudar? Como que eu vou dar os passos da fé? Todos nós, quando nós nos batizamos, nós queremos uma expectativa. E agora? O que eu vou ser depois do batismo? O que eu vou viver depois de um contato com a fé? E aí, é assim, fundamental a gente entender que nós vamos exatamente seguir o exemplo de outras pessoas. Por mais que a palavra de Deus seja ministrada na nossa vida, as escrituras sejam ministradas, a gente consegue ver, eu vejo muitas pessoas que se transformaram, falaram assim para mim, olha, eu vi o seu exemplo de vida e eu quis transformar. Eu vi a sua mudança e eu quis também mudar. Então eu entendi que eu precisava, não adiantava eu querer falar o evangelho dentro de casa, sem que antes eu fosse um exemplo. Sem que antes eu não demonstrasse através da minha vida. Então o próprio Jesus disse aqui nessa palavra, que o Pai, ele é um modelo. Então o que acontece? Olha que tremendo, Deus estava lá no céu com Cristo, e Jesus Cristo desceu,
ele sabia exatamente como é Deus, ele convivia com Deus. Então nós ficamos às vezes pensando, como será que é Deus? O que será que Deus gosta? O que será que Deus gosta que nós façamos? Então quando Jesus ele veio, ele tornou clara a vontade de Deus para nós, através da maneira de ele agir, através dos discursos dele. Sim, é claro, os discursos dele são assim, as bem-aventuranças, a história, mas o que mais marcou que Jesus fez não foi um discurso, uma palavra bonita, foi a atitude dele, de dar a vida por pessoas que tinham falhado, e ele não falhou, e ele carregou o nosso pecado, a nossa culpa sobre ele. Então ele foi um exemplo de dar a vida. Quando você dá a vida por alguém, quando você se dedica a alguém, quando você realmente faz o bem para uma pessoa, você está vivendo a essência do evangelho, que é muito mais do que discursos. O mundo está cheio de discursos bons, filósofos especializados, palavras tão bonitas, né? Eles colocam aquele fundo musical, com aquele instrumental e aquelas palavras com aquela voz de locutor. É uma coisa maravilhosa de se ouvir, parece que acalma a nossa alma. Porém, o exemplo ele arrasta. E eu quero assim dizer que hoje nós estamos recebendo uma semente. Quem está batizando está recebendo uma palavra. Nossa, eu vou agora. Então eu não tenho que estar preocupado em dar discurso. Eu tenho que estar preocupado em ter uma percepção de quem está à minha volta. Preocupar com as pessoas. Então, tem aqui um texto em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Você vai se renovar a cada dia como um homem interior, ó. 2 Coríntios 4, por isso, não desanimemos, embora exteriormente nos desgastamos, mas interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Então o homem físico, eu percebi que a cada dia que passa eu estou ficando mais velho. A barba branca, não tem mais aquele ânimo, aquela disposição. E às vezes você vai entrar numa situação, você pensa que você aguenta. Quando nós fomos buscar esses painéis, tá vendo aqueles painéis ripados ali? Tem 3 peças ali, né? Lá dentro da sala de aula ali, acho que tem mais 4. E ele é de madeira maciça. E eu fui buscar com o rapaz, eu pensei que eram os painelzinhos ripados, aqueles fininhos do Shopee. Quando eu fui buscar, isso daí é de madeira maciça, é pesado, é enorme. E eu fui buscar lá em Osasco, com um Fiat Uno, para pôr isso num Fiat Uno, num bagageiro. Só que a hora que eu cheguei lá, eu falei assim para a moça lá no apartamento, por que ela falou, várias pessoas quiseram vir, mas não levaram. Eu falei, por quê? Porque no 15º andar aqui, e não passa pelo elevador. Não entra no elevador. E não dá para carregar em 2. Porque a escada é uma escada caracol do apartamento, então tinha que descer 15 andares com essa placa nas costas. E aí o que aconteceu? Eu falei, não, tranquilo, eu tô aqui em forma. Gente, eu desci uma placa. Só que é o seguinte, a hora que você começava a descer com a placa nas costas, começou a queimar o braço, eu tive que parar no meio da escada. Aí aquela escada, ela tinha um sensor de presença e apagava a luz do corredor da escada, e ficou um escuro que eu não enxergava nada, com uma placa enorme pendurada assim, e eu não sabia se eu ia descer aquela escada ou não ia descer. Eu sei que eu consegui descer 15 andares com a primeira placa. Eu falei, meu Deus, eu vou desistir também.
tinha um anjo, fora o anjo para mim não cair, para não tropeçar, né, que a gente não vê. Aí que aconteceu? O braço começou a queimar, eu falei, meu Deus do céu, eu não vou. Aí subi de elevador, aí fui pegar outra, falei, o Marcelo da Verinha, tava comigo, eu falei assim, Marcelo, eu não vou conseguir, cara. Eu não vou. Ele tem um depósito de ferro velho, então ele carrega ferro o dia inteiro. Ele foi descer nas placas. Eu falei: não, eu te ajudo. A gente tentou descer em 2, mas em 2 era muito desconfortável porque a placa tinha que ficar de pé para passar. Deitada ela não passava, e de pé a gente erguia muito, encostava no teto. Pensa numa batalha, meu Deus do céu. Eu sei que meus braços ficou queimado e ele assim, um pouco mais novo que eu, conseguiu. Então eu percebi ali aquela música das antigas que fala: quando olho no espelho, quem lembra dessa? Estou ficando velho e acabado. Eu vi que agora não dá. O que aconteceu? Esses tempos atrás, eu falei assim, o treinador lá disse pra mim: sua barba tá branca, você tá com aspecto de mais velho, então você não põe muito medo nos caras no jogo lá. Falou brincando, né? Aí cheguei em casa, Simone, eu vou comprar uma tinta de barba. Comprei a tinta de barba, aí eu pintei a barba, né? Minha pele deu alergia, meu rosto ficou desse tamanho. Eu comecei a coçar à noite, mas saía até lágrima de tanto que eu coçava aquilo. Eu falei, meu corpo, eu vou arrancar. Aí arranquei a barba, passei a navalha. Aí ela falou assim pra mim: aceita que dói menos. Então, esse versículo aqui, pode pôr de novo, Amanda, que diz lá, ó: exteriormente nós estamos ficando desgastados. Você sabe como que eu rompi o tendão? Eu rompi o tendão jogando bola, para quem não sabe, né? Tá aqui, ó, para ver de longe, ó. Rompi o tendão jogando bola. Sabe o que eu tava fazendo? A bola tava no meu pé, eu fui dar uma arrancada com a bola assim, ó. Tal. Escutei, parecia que alguém tinha dado uma pedrada no meu pé, eu caí no chão. O que foi? Ninguém me acertou. Rompeu. Prazo de validade vencido. Velho, joguei o primeiro tempo, tava um frio aquele dia. O segundo tempo eu fui jogar sem aquecimento. E é igual um elástico. Se você esquentar o elástico, ele estica mais. Mas se o elástico tá frio e você dá uma esticada nele, ele arrebenta. E foi justamente o que aconteceu. E o interessante é que eu fui fazer ultrassom, a Simone foi comigo, aí o rapaz falou: ai, deixa eu fazer da outra perna também. Daí ele fez e falou: a outra perna tá para arrebentar. Eu falei: não. Então o que acontece? Os anos passam, nosso físico vai, depois dos 50 anos, conforme a medicina diz, é só ladeira abaixo. Tem que tomar. Eu tô lá em casa, só não tô tomando, mas tem creatina, tem whey protein, tá lá, né? De vez em quando eu tomo. Quando eu vejo que eu tô bem cansado, eu tomo whey protein e dá um efeito: nossa, hoje eu vou ficar mais animado. Mas tá lá. Então, nosso físico, a tendência depois dos 50 anos é descer ladeira abaixo. Até os 50. Então tem que tomar suplemento alimentar para ficar mais animado, tem que tomar vitamina, tem que ver a comida que você come, dá para encarar os desafios. Quando eu pus os painéis em cima do Uno lá e levei no bagageirinho do Uno, o Uno foi de lado assim, ó, pensa. Eu sei que meu braço ficou 2 semanas queimando. Eu falei: mas Senhor, falou: é só para você lembrar que as bênçãos iam ser tão grandes que você não ia poder conseguir carregar. Eu falei: amém. Então a gente ainda espiritualiza as coisas para entender. Mas o que eu quero dizer, o homem interior, ele se desgasta, mas glória a Deus, olha aqui, ó, o homem interior, ele vai sendo renovado a cada dia. Cada dia que passa ele vai entendendo mais as pessoas, vai entendendo mais o que Deus quer da vida dele, vai compreendendo mais o que é ter uma vida com Deus.
o que é ter uma dedicação, o que é ter uma transformação. Você vai sendo mais tolerante com os outros e intolerante consigo mesmo. Porque a grande dureza é você ser intolerante com os outros, mas com você mesmo você ser tolerante. Não, você começa a se cobrar em algumas posturas. Você vai crescendo. Se você está em Cristo, porque quem está no velhice não é garantia que a pessoa é transformada, que eu conheço um monte de gente velha que não se transforma, não é verdade? Mas a transformação, ela só vem pelo Espírito Santo, que Ele renova a nossa mente a cada dia. Então, um ato de estar se batizando, se você não tiver um contato com Cristo diário, uma comunhão com o Espírito Santo diariamente, é um banho. Mas se você tomar aquilo, não, olha, morreu a velha criatura, nasceu uma nova. Eu vou me renovar na presença de Deus a cada dia, e Deus vai transformar a minha vida, vai transformar a minha história. Amém? Eu quero ler mais um. Gálatas capítulo 1, versículo 12. Diz que cada um vai produzir segundo a sua espécie. Cada um produz segundo a sua semente. Então eu quero gerar discípulos. Eu quero gerar discípulos para Cristo. Como que eu faço para gerar discípulos? Eu tenho que ser o discípulo que eu quero ter. Eu quero ser o discípulo de Cristo que eu gostaria que estivesse ao meu lado. Eu quero ser o discípulo. Então, quando eu estou vivendo uma vida de discípulo de Cristo, de discípulo do meu discipulador, o nível que eu honro as autoridades que estão sobre a minha vida, eu sinalizo o nível de honra que eu quero receber. O nível que eu honro meu pai, eu sinalizo o tipo de honra que eu quero que meu filho me honre. Porque daí eu tenho autoridade. Eu já doutrinando meus filhos, eu já cheguei a falar assim: olha, eu trato meu pai com respeito assim, assim, assado. Então, é uma coisa que eu posso exigir de você, um respeito nesse nível, porque eu trato meu pai com respeito. Então, aquilo que você tem autoridade para fazer, você pode cobrar. Agora, se você não honra seu pai, a hora que você é pai, você quer ser honrado, você maltrata seu pai e você quer que o seu filho te trate bem. Então, é interessante que em Mateus capítulo 7, versículo 12, Jesus estava dizendo isso para os seus discípulos como um fundamento principal. Assim, em tudo, façam às pessoas o que vocês querem que elas façam a vocês, pois esta é a lei dos profetas. Então faça às pessoas aquilo que você gostaria que fizesse para você. Então, o que eu quero dizer para você, qual é o segredo? Faça para as pessoas aquilo que você gostaria que as pessoas fizessem para você. Precisa saber teologia para fazer isso? Precisa saber hermenêutica, homilética, grego, hebraico, fundamentos da fé e ler a Bíblia inteira? Não, é simplesmente isso. O que você quer que as pessoas façam para você, você faz para elas primeiro, e aí você tem autoridade para cobrar, Eu vi já no passado líderes que eram muito duros com os discípulos. Eu falei, alguma vez eu fui duro com você assim? Não. Mas por que você está sendo duro com esse discípulo? Pode espanar, pode tirar a pessoa da fé. Muitas vezes nós fazemos algo com as pessoas que nós não gostaríamos que fizessem conosco. É profundo isso. Muitas vezes nós tratamos uma pessoa do jeito que nós não gostaríamos de ser tratado. Devido o Anthony, meu irmão, está passando por um tratamento, a Isabela está lá em casa, né?
Está sendo uma grande aventura para todos nós, né, Isabela? Qual que é a maneira que eu vou tratar ela? Eu vou tratar a maneira que eu gostaria de ser tratado. Pronto, acabou. Tento lembrar, na época que a Isabela tá vindo aqui para casa, eu estava indo para casa do pai, Bruno. Estava indo para casa, mesma idade que a Isabela tinha, estava indo para casa do pai, lá, e a Jane estava me recebendo naquele período. Só que assim, a Isabela, comparado com o jeito que eu era, Isabela é uma santa. Eu ia para casa dos vizinhos, quebrava telhado, botei fogo na casa do baiano lá em cima, lá ele queria me matar. Levei o filho dele para minha casa, do meu pai, e comecei a dar um monte de bebida só para ver ele caindo de bêbado. Criança, né? As crianças faziam essas coisas assim, fora as encrencas que arrumava, briga. Então eu fico vendo assim, aí eu fico vendo a Jane, ela realmente foi. Ela teve muita paciência comigo, assim. Não é verdade? Então, é claro, cada um tem uma dificuldade, cada um tem uma época, mas o que eu estou querendo dizer para você, que a essência do Espírito é você fazer para as pessoas o que você gostaria que fizesse para você. No relacionamento conjugal, como eu gostaria de ser recebido em casa a hora que eu chego do trabalho, é assim que eu vou receber a minha esposa, o jeito que eu gostaria de ser recebido. Como eu vou receber as pessoas, como eu vou tratar as pessoas, do jeito que eu gostaria de ser tratado. Por isso que a palavra de Deus diz que o mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Mas eu quero te falar uma coisa, às vezes nós fomos criados de uma maneira que às vezes a gente não recebeu muito abraço, muito carinho, muito amor assim, direto. Algumas pessoas tiveram uma história muito difícil, com pai ausente, mãe ausente, e às vezes nós nunca recebemos o amor que a gente quer dar. Por isso que Cristo veio te assumir como um pai, veio me assumir como um pai, para Ele curar a nossa vida, para a gente poder dar o amor que nós não recebemos. Então, se faltou um amor de mãe, se faltou um respeito, se faltou um carinho, Cristo te lava com sangue e você vai ter tudo restituído na tua vida para você poder zerar. Por isso que o batismo diz é uma nova vida. Mesmo que eu não recebi, eu posso entregar. Mesmo que eu não vivi a bênção, eu posso passar a bênção para outra pessoa, porque Cristo está em mim. Ele diz que ele vai ser, ele diz, se alguém foi órfão de pai, de mãe, de tio, faltou alguma coisa, ele fala assim, vem cá, eu vou cobrir toda a sua carência, toda a sua decepção, e eu vou guiar a sua vida a partir de agora. Então, por isso que quando nós entramos para a igreja e seguimos firme, a gente acaba largando droga, a gente acaba largando a prostituição, a gente acaba largando o vício, acaba largando a mentira, porque Cristo nos preenche tanto, que nós viramos uma pessoa satisfeita e plena. E quando a gente vai na festa, o cara que está mais bêbado não está tão feliz igual você que não está bebendo nada, porque você está tão bem com Deus, que você está rindo, e não é uma risada forçada por uma droga, não é uma risada forçada por uma bebida, não é uma risada forçada por algum promiscuidade, pecado, é uma coisa espontânea que vem de Deus. E o Espírito Santo quer fazer isso assim. Nós estamos usando o exemplo dos dois batizando, né, do Pedro e do Gabriel, mas para todos nós lembrarmos da onde vem a nossa alegria, porque nós vamos estar passando por festas agora de fim de ano, nós vamos estar passando por pessoas que não são crentes. Algum lugar as pessoas vão estar bebendo, vai estar querendo lembrar das coisas que você fez no passado. Quando você vai na festa de fim de ano, é assim.
vai lembrando, vai bebendo. Tem pessoas também que eu quero que você vá na festa de fim de ano e que você proteja seu coração, porque tem pessoa que te magoou, tem pessoa que você se decepcionou e você vai encontrar na festa de fim de ano da família. E aí, ou pior ainda, pessoa que você magoou, que você de alguma maneira entristeceu, e é momento de ter o coração guardado em Cristo e viver esse versículo. Pode pôr de novo, Amanda? Então, em tudo façam as pessoas aquilo que elas querem que faça você, pois esta é a lei. Então você vai tratar, pode ser que alguém vai te tratar com uma maneira ácida, e aí sumido, não vem mais nas festas da família, que você virou da religião dos evangélicos, não quer saber da família mais. Quem já ouviu isso já uma vez na vida? Alguns, tá vendo? Então, não, querido, aí você pode falar, e você que tá na... Ixi, você pode falar um monte de coisa para acabar com a pessoa, mas você pode falar assim: ô meu querido, importante que agora estamos juntos, vamos desfrutar, vamos estar juntos aqui, que é isso? Para com isso, me dá um abraço, você é parceiro, você é minha amiga, que é isso? Para com isso, é quebrar o argumento, é saber, sabe, o sábio, a Bíblia diz que o sábio é aquele que sabe quando ele é ofendido, ele sabe desprezar a ofensa e abraçar a pessoa, você está entendendo? Aquele é sábio, porque ele fala, pô, mas não consegui ofender o cara, nossa, ele está diferente, porque eu dei no meio dele, ele foi mó, olhou para mim sem a mágoa e me deu um abraço. Então realmente, viver o evangelho é viver a essência no dia a dia, viver a essência numa convivência. É claro, simboliza o nascimento de Cristo, a data que Jesus nasceu, tal, o que o mundo tem celebrado. Quem não conhece Jesus e está no paganismo, estão celebrando o Papai Noel. Mas nós aqui, todos vocês aqui já conhecem Jesus. Eu não preciso falar que o Natal é o símbolo do nascimento de Cristo, porque vocês já sabem disso, já estão cansados de saber. Passa nos filmes, passa a televisão, passa o nascimento de Cristo de todas as maneiras. Mas o que eu estou querendo dizer é que poderoso que está acontecendo hoje, sabe o que é? Vocês estão batizando na semana de nascimento de Cristo. Sabe o que simboliza isso para vocês? Que Jesus está nascendo na tua vida na época do Natal. Ele está nascendo dentro de você e um novo começo vai se manifestar sobre vocês, bem no período do Natal. É algo forte, é algo especial, é algo exclusivo que vocês estão vivendo. Porque Jesus, ele nasceu lá, mas peraí, ele está nascendo na minha vida diante das testemunhas, bem na época do Natal. Isso é muito lindo, muito forte. Época linda para se batizar, porque é a época que você fala assim, Jesus nasceu para a humanidade, mas na semana do Natal, Jesus oficialmente diante da minha família, porque o batismo é uma confissão pública, eu sou cristão. Você mostra para o mundo, eu não pertenço ao Satanás, eu sou de Deus. É uma confissão pública, eu estou nascendo em Deus para poder zerar minha vida e começar de novo. O que eu fiz lá atrás, acabou. Não vem falar do meu passado não, porque meu passado, 2 Coríntios, pode colocar, Amanda, 5,17, esse é o versículo da minha vida. Você pode falar para a pessoa, pode gravar esse versículo, pode memorizar esse versículo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Então, de hoje para trás, não vem falar do meu passado não, porque Jesus lavou na cruz. Jesus lavou meu passado. Jesus lavou toda a minha vida errada. E as coisas antigas se passaram e agora é tudo novo. Eita glória! Tudo novo na minha vida. Então, é claro, essa nova vida, você nasceu. Uma criança quando nasce, o que ela faz? Ela precisa de alguém que dê leitinho para ela.
Então é buscar o líder, buscar o pastor, buscar alguém que possa te... O que a palavra diz sobre isso? Eu estou aflito, o que eu faço? Você tem que buscar, porque o bebê, quando ele quer comida, o que ele faz? Faz aí, como o bebê faz. Oi, faz aí um bebê chorando, vamos lá. Vai, Luísa, faz aí um bebê chorando. Ninguém quer fazer um... Faz aí, Simone, vai. Esse bebê não está chorando, não. Isso não é um bebê chorando, não. Quem faz um bebê chorando aí, vai? Eu? Então, quando o bebê quer comer, o que ele faz? Ele chora. Quando o bebê quer comer, ele chora. Então, você nasceu, você precisa alimentar da palavra. É ligar para o seu líder, mandar mensagem: meu, estou passando uma batalha, me dá uma orientação. Eu lembro quando eu batizei, quando eu estava para batizar, vou contar uma coisa doida que aconteceu comigo. Uma coisa louca. Eu tinha um trailer de pastel. Eu sei que todo mundo já sabe que eu tinha um trailer de pastel antes de me converter. Vocês estão me ouvindo bem aí no fundo, Ana Lívia? Eu tinha um trailer de pastel. E aí, o pastor que entregava a massa de pastel para mim, pastor Luiz, que me ganhou para Cristo. E aí eu estava tão angustiado naquele dia, eu falei: eu vou deixar o trailer, ele vai vir entregar a massa. Ele não tinha celular, naquela época acho que nem tinha, era o tijolão, era um tijolão que você abria, levantava a antena, celular aquilo, eu não tinha. Aí o que aconteceu? Eu vou esperar o pastor passar aqui, porque eu tô largando, eu tava querendo largar o cigarro, eu tava largando o vício, eu tava aquele momento meu. Eu vou deixar o trailer fechado. A hora que ele passar aqui para entregar a massa de pastel, eu liguei um dia à noite para ele, falei assim: por favor, passa para entregar o pastel, massa para mim. Aí eu deixei o trailer fechado, fiquei na porta. Aí a hora que eu entrei para conversar com o rapaz da quitanda, quem que eu vejo passando na frente? Ele viu o trailer fechado, ele passou direto. Eu falei: meu Deus, eu preciso muito falar com esse homem, eu preciso receber a palavra. Aí eu saí correndo atrás dele. Aí ele deu a volta no campo do Anchieta, eu corri, dei a volta no campo do Anchieta. Aí ele voltou, passou em frente ao hospital a Misericórdia lá. Eu fui correndo atrás dele até a Santa Casa. Aí eu não aguentei, o carro dele sumiu. Aí eu parei, fiquei um tempo, falei: meu Deus do céu, eu precisava falar com esse homem, precisava largar do vício, precisava largar dos erros. Aí peguei um cartão telefônico no bar, comprei um cartão telefônico, naquela época era cartão telefônico, comprei um cartão telefônico, liguei para casa dele, falei: Josefina, a esposa dele, por favor, o pastor Luiz, ele ia passar aqui, eu precisava falar com ele. Eu precisava muito falar com ele. Estou com angústia, eu precisava falar com ele, desesperado. Falou: olha, ele está entregando massa, ele está com as massas que ele entregar para você. Não sei o que aconteceu. É que eu estava com o trailer fechado, ele passou aqui. Aí eu falei: então eu vou pegar o ônibus e vou aí. Tinha frango desfiado dentro da minha caixa de isopor, tinha um monte de coisa que ia estragar, mas não estava nem aí. Eu estava tão desesperado, precisando de uma palavra. Eu larguei, fechei o trailer e fui lá na casa dele. Aí ele chegou só depois de meio-dia, porque ele foi entregar a massa de pastel, mas eu estava lá para receber uma palavra, porque eu tinha nascido de Deus. Então onde eu quero chegar? Você nasceu, está passando por uma luta, não passe por essa luta sozinho. Ligue hoje o WhatsApp, a internet, tudo, todo mundo tem um telefone, ninguém mais fica sem ter comunicação, hoje é fácil. Então está passando por uma angústia, não passe pelas suas lutas sozinhos. Eu tive um dos momentos depois que eu me converti, uma crise com a Simone. Uma crise, um momento muito tenso com ela, que eu fui num seminário, cheguei 2 horas da tarde no domingo, e ela estava com uma fé,
que eu ia trazer comida para a gente comer. E eu estava com uma fé que eu ia chegar e ia ter um tapetão vermelho e uma comidinha pronta para mim lá em casa. Aí na hora que eu cheguei, um olhou para a cara do outro com fome e frustração, porque ela não fez comida para mim. Como que pode uma esposa não fazer comida para o marido que chega em casa? E ela, como que esse homem egoísta chega aí e não traz nada para mim comer? E aí nós tivemos uma briga feia. Aí aquele bate-boca, sabe? Aquele bate-boca. Saí, bati a porta e fui. Eu ia pregar à noite. Tinha começado a igreja lá em casa. E aí, meu Deus do céu, essa mulher não aguento mais. Liguei pro meu líder. Era o Newton, apóstolo Newton, ele era pastor ainda, né? Falou. Aí eu contei tudo para ele. Ele falou: meu irmão, você não aprendeu que o diabo não conhece? 2 armas que o diabo não conhece. A partir daquele dia, acabou minhas brigas. Qual que é a arma que o diabo não conhece? É a arma do perdão e a arma do amor. Como assim? Satanás não vai ser perdoado. Ele não entende quando se fala de perdão, porque ele nunca vai ser perdoado, ele vai queimar no inferno. E a Bíblia diz que ele nunca amou. Então não tem amor nele e não tem perdão. Você quer pisar na cabeça do diabo com os 2 pés? Perdoa a tua esposa, pede perdão e fala que você a ama. Aí você vai falar aquele negócio que você fala. Falar é fácil, né, pastor? Aí, né? Mas aí eu fiquei pensando, eu falei, tá bom. Aí eu cheguei em casa, acho que o Mateus tinha uns 5 anos de idade. Falei: Mateus, vem cá, vem com o pai, vamos lá na padaria, vamos lá no mercado. Peguei aquela lasanha, quebra o galho, aquela lasanha salva a vida do cara, né? Aquela lasanha de 12 minutos, ela é barata, você põe 12 minutos no micro-ondas, ela fica pronta. Quando tá com fome, aquilo lá salva, né? Peguei a lasanha, cheguei no mercado lá com o Mateus, peguei um vaso de flor, aqueles que é baratinho, mas é tipo uns 10 reais assim. Falei: Mateus, leva para sua mãe esse vaso de flores. Já cheguei com a lasanha, eu falei assim: me perdoa, eu te amo. Acabou a ira dela. Já viu o semblante dela voltando. Mas por quê? Porque eu liguei pro pastor, recebi uma palavra de um pastor. Eu já estava pastoreando. Detalhe, gente, eu já era crente, estava cuidando de igreja. Então eu estou dizendo, não importa o nível que você está, você precisa buscar um alimento na hora que você está passando por um aperto. Então eu estou usando esse exemplo da minha vida, porque hoje nós estamos falando de exemplo. Então eu busquei aquilo, e a partir daquilo, assim, eu não sei se nós tivemos alguma discussão, amor, porque a gente discorda muito, porque nós temos uma mente diferente, mas nunca foi no nível daquela lá. Aquela foi a nossa pior discussão de anos, não é verdade? E aí, sabe o que eu fui fomos para um retiro de casais há 3 semanas atrás. O Bruno e a Karen estavam lá. Nós ganhamos o prêmio do quê, Bruno e Karen? Fala aí. Casal mais apaixonado. Casal mais apaixonado. De respeito, de carinho. Então, porque eu busquei, o que eu quero dizer para você. Você vai ser vencedor porque você busca em Deus as suas vitórias. Busca uma palavra daquele que pode te orientar. Teve momentos no começo da visão que eu ia lá na casa do pai, eu tô contando exemplos o pai, ele era um pouquinho crítico da visão, não sei se você lembra, Bruno, a gente ficava debatendo, eu e ele debatia, o Bruno mais pacificador ficava pondo os panos quentes, e eu tentando falar com meu pai, e a gente começava num conflito lá, não sei se você lembra disso, Bruno.
Chegou o dia que eu peguei o óleo da unção, Bruno, na semana, eu ia lá no apóstolo Jairo, o senhor tá aí? Porque nessa época o apóstolo Jairo era meu mentor. Por favor, apóstolo, toma, unge minha cabeça. Tô com um conflito com meu pai, assim, assado. Ele me ungia e orava por mim, me dava a palavra. E hoje você vê, eu e o pai não discute mais, num carinho, num respeito. Tenho prazer de estar na presença dele, tem prazer. Ele que era contra a visão, ele passou pelo encontro, passou pela escola de líder, virou professor de escola de líder. E aí ele falou para mim: meu ministério, filho, é apostólico. Você vai para os congressos, eu fico com os netos. Meu ministério é apostólico, pode ir. Mas isso eu conquistei porque eu tive a humildade de buscar uma cobertura e ungir minha mente. Eu já era pastor. Estou falando de batalhas que eu tive já sendo pastor, fazendo teologia, batizado pelo Espírito Santo, liberto de vícios. Mas eu ia buscar debaixo de cobertura para mim poder não ficar sofrendo e patinando. Por quê? Porque quem está fora da bolha da sua vida, observa melhor a situação que você está passando, e movido pelo Espírito Santo de Deus, sem ter a questão emocional, vai te dar um conselho que vai desatar a tua vida. Então o que eu estou dizendo, não caminhe sozinho. Vocês entenderam a importância disso? É um bebezinho que nasceu, chora, pede comida, pede palavra. E aí outra coisa que eu quero te falar, eu tinha feito um propósito com Deus, que eu não ia mais fumar, naquela época do trailer de pastel, que eu queria libertar do cigarro e não consegui. E aí eu comprava um cigarro solto e falava: esse é o último. Passou o dia, eu já tinha fumado mais do que um maço de comprar cigarro solto. E você compra cigarro solto que eles vendiam na época, não sei, era o estoura-peito. Na época que eu fumava, era o Derby, não sei quem lembra dessa época do Derby. Era o Derby vermelho, meu Deus do céu. Você fumava e depois você ficava... O negócio parecia que ele apodrecia a garganta. E eu querendo parar de fumar, fumei. E eu falava: não vou fumar, fumei. Não vou fumar, fumei. Então eu tinha que entender... Você tem que entender que no seu processo de caminhada e de santificação, às vezes você faz um propósito com Deus e você mesmo não consegue cumprir o propósito que você fez com Deus, que eu não conseguia. Meu Deus, será que só comigo aconteceu isso? Teve alguém já que fez um propósito com Deus e não conseguiu? Não vou mais falar alto com a minha esposa, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo outro, e quando você viu, você fez? Ainda que tem alguns que estão falando, quem não levantou pode falar: misericórdia que eu estou mentindo, porque todos falham. A palavra de Deus em Romanos 7 diz lá, o bem que eu quero fazer, eu não faço, e aquilo que eu não deveria fazer, eu vou lá e faço. Ô miserável homem que sou, diz na palavra, não é? Então por quê? Porque a carne está lá. Mas o que eu estou dizendo para vocês, caiu. É uma criança. Tem criança que começa a andar, o que acontece? Ela vai tropeçar. Tem criança que está largando as fraldas, o que ela faz? Cocô nas calças, não é verdade? A senhora trocava as fraldas do Gabriel, não é? No começo, bastante, não é? Aí quando eu estava largando as fraldas, você falava: não, filho, vai no banheiro. Quando via, tinha que limpar a sujeira dele, não é verdade? Então o discipulador, ele tem que estar preparado, Gabriel, para se o discípulo ele está correndo, ele cai, tudo bem, você ajuda ele a levantar. Mas se ele fez cocô nas calças, você vai ter que ajudar a limpar. É uma manutenção que nós fazemos, que acontece e faz parte da nossa vida, no começo da nossa caminhada. Então, na postura de você como discípulo, você tem que ter paciência com você e falar: não,
eu entendi que eu falhei, eu entendi que eu tropecei, mas eu vou levantar, porque eu estou aprendendo a andar. Se eu cair é porque eu estou andando. Se eu fiz cocô nas calças é porque eu estou largando as fraldas. Mas é o seguinte, vai crescer, vai aprender. E vai, por que nós caímos? Por que nós passamos por aflição? Para depois aqueles novos que estão chegando amanhã na sua vida, que você vai estar discipulando, você ter paciência com ele. Tem gente que não tem paciência, parece que o cara virou um santo no dia que se converteu, não tem paciência com ninguém. Deus permite que nós fraquejamos em algumas áreas, para nós termos misericórdia com as pessoas que estão chegando. Vocês estão me entendendo? Deus permite que nós tenhamos dificuldade, para que nós possamos ter misericórdia com aqueles que estão chegando. Vocês estão aqui comigo, amém? Então, debaixo dessa palavra, debaixo dessa unção, cadê a equipe para poder liberar aqui? Vamos fazer um batismo maravilhoso. Agora eu quero orar com vocês.